Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui com a Jade Neder, brasileira aí, famosa, que passou em radiologia recentemente. E nós aqui da comunidade USMLE Privateers temos a honra de tê-la aqui conosco, né? A comunidade USMLE Privateers vem aí há alguns anos, há uns 3 a 4 anos, atuando no WhatsApp do Brasil, tentando reunir todo mundo que está fazendo aí o processo, estudando, com troca de informações gratuita, uma comunidade totalmente aberta. É só entrar nos nossos websites, Instagram, tentar entrar na sala de admissão, preencher o formulário de admissão e você já tem acesso à comunidade. Dentro da comunidade você tem oportunidades grandiosas, como essa de ter uma palestra ao vivo com a Jade, tirar dúvidas com ela e chegar mais perto, né, dos seus objetivos, né, que é chegar, quem sabe, um dia aí nos Estados Unidos. A Jade, né, ela deu match no último ciclo, não foi, mas Jade? Foi no de 2024 para 2025, em Diagnostic Radiology, no Brigham. Então, foi um baita hospital, um hospital aí de Harvard, né, para quem não sabe. Então, é uma trajetória muito bacana. E eu vou passar a palavra aqui agora para ela e peço para que todos que tenham dúvidas mandem no chat. Esse vídeo vai ficar gravado no YouTube. Então, se alguém futuramente aí no YouTube mandar dúvidas, eu peço que, por favor, também entre na comunidade e repasse as dúvidas na WhatsApp da comunidade, que a gente tenta fazer o contato, a ponte entre vocês, tá bom? Então, passo a palavra, Jade. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Coloquei um microfonezinho aqui também. Tá todo mundo ouvindo bem, né? Gente, obrigada por estarem aqui. Fico muito feliz de poder compartilhar coisas com vocês. Sei que a gente tem muitas dúvidas nesse processo. É uma jornada solitária, né? Mesmo quando a gente até tem amigos fazendo com a gente, ainda é uma jornada solitária. E eu só queria dizer para vocês, primeiro de tudo, que vale muito a pena, tá? Então, parabéns aí por essas decisões difíceis que vocês estão tomando. E eu espero que com o que eu vou compartilhar hoje já dê uma ajudada também, tá? Hoje nós vamos falar sobre quais são os principais caminhos para a radiologia aqui nos Estados Unidos, ok? Ok. Então, primeiro, a gente vai falar um pouquinho do mercado da radiologia no Brasil versus Estados Unidos. Eu acho que é interessante a gente falar disso, até para as pessoas que ainda estejam assim um pouco na dúvida nessa decisão, um pouquinho de como é essa comparação também da vida de forma geral no Brasil versus Estados Unidos, e por fim vamos falar também dos dois principais caminhos, que é o caminho da residência e da via alternativa para a radiologia. Vamos contrastar eles. Primeiro de tudo, gente, essa vai ser uma análise valor bruto, né? Que não é uma análise que leva em consideração o custo de vida. Mas eu acho que é importante a gente já ter esse contraste só para a gente entender, né? Assim, os valores gerais. No Brasil, um radiologista ganha mais ou menos de 30 a 50 mil reais. Esses valores são baseados em nós perguntando a radiologistas diversos em diferentes estados, colegas nossos e tudo, e falando com pessoas que também ensinam, tem comunidades de radiologistas, digamos assim, que tem cursos para radiologistas, perguntando para eles quais são os valores que têm sido recebidos. Porque no Brasil, infelizmente, nós não temos uma análise sistemática do salário dos radiologistas, né? Então é isso, é uma média de 30 a 50, tem gente que recebe bem menos, e tem gente que recebe mais quando começa a empreender, né? Mas radiologista médio é isso aí. Enquanto nos Estados Unidos, esses dados são certos, né? Porque fazem análise aqui, tem vários institutos que fazem essa análise, e um dos mais conhecidos é o Medscape, que é o que nós estamos baseando esse dado. A média salarial nos Estados Unidos como um todo é 41 mil dólares por mês. E aí, fazendo aquela comparação bruta, né? Se a gente fosse traduzir isso para os valores equivalentes, seria como se o brasileiro ganhasse de 5 mil a 9 mil dólares por mês, enquanto o americano ganhasse 205 mil reais por mês. E aí, gente, isso aqui já é o primeiro contraste. O radiologista brasileiro ganha muito bem, não vamos dizer que ele ganha mal, pelo amor de Deus, né? Mas, comparativamente falando, né, não existe, assim, comumente um brasileiro que ganha aí de forma sistemática 205 mil reais por mês no Brasil, né? Ok, e aí a remuneração não é simplesmente o único fator de ganho financeiro, digamos assim. Não é só o salário. De forma geral, no Brasil, o radiologista trabalha aí umas 50 horas semanais, ele não vai ter direito a um plano de saúde pago pelo empregador, geralmente, e, além disso, as férias não são remuneradas, geralmente.
Enquanto nos Estados Unidos nós temos um regime mais ou menos semelhante ao CLT. Claro que não é o CLT, né? Mas é semelhante em vários aspectos, que nós trabalhamos em cerca de 40 horas semanais, o plano de saúde é sempre dado pelo empregador, e aí você coloca seus dependentes também e tudo. Você também tem direito a férias pelo seu empregador, seguro de vida e alguns outros benefícios. E, de forma geral, o radiologista trabalha somente para um hospital, né? Não é como no Brasil, que geralmente você pega diversas agendas, trabalha em vários hospitais, pega agenda de ultrassom no interior, enfim. Isso não é muito comum por aqui. E aí, fazendo uma análise da remuneração médica do Brasil como um todo, que é o único dado mais baseado em evidência, digamos assim, que a gente tem, foi uma pesquisa chamada Demografia Médica, feita pela USP, 2025, em que eles avaliaram quanto era o salário médio do médico no Brasil, lá em 2012, e quanto se tornou até 2022, que era o final da pesquisa. Vocês veem que lá em 2012 a média era 39 mil reais, 40 mil, né? E no decorrer desses 10 anos, o salário caiu para 36.800. E isso é antes de nós pensarmos na inflação, né? Quando se aplica a inflação nisso, né? Quando se ajusta, usando de referência o valor de 2012 para o valor atual não, desculpa, 2022, ou seja, provavelmente a situação está um pouquinho pior agora, é, esse valor já cai para 20.500. Então, teve um decréscimo significativo quando ajustado pela inflação. E aí, gente, vocês podem pensar, não, mas a radiologia são os especialistas, né? Já são especialistas, isso não vai afetar tantos especialistas. Isso, a tendência é que afete, gente, porque olha só, o governo anunciou 3 mil novas bolsas de residência médica e 900 vagas para especialista no SUS. O que nós estamos vendo é o mercado ficando cada vez mais inchado, né? É, para generalistas e para especialistas. Tanto é que nós já estamos tendo que implementar barreiras, ENAD, sei lá o quê, coisas que até pouco tempo atrás não se falava, né? Então, a tendência, pelo que nós estamos vendo, é a situação se agravar. Enquanto, olha que engraçado, nos Estados Unidos é a situação exatamente oposta, né? Os Estados Unidos têm uma falta de radiologistas que está projetada para piorar. Isso já foi documentado em vários papers diferentes, enfim, isso é um dado embasado, né? E por que isso acontece? Tem essa escassez nacional de radiologistas, que já acontece há muitos anos, e tem um descompasso entre a oferta de radiologistas e a demanda de exames. A radiologia, os exames têm ficado cada vez mais complexos e cada vez mais pedidos, digamos assim. Então, no passado, uma TC tinha, sei lá, quantas fatias, mais 50, 60 fatias, nem sei. Hoje em dia, cada TC tem sei lá, umas 200 fatias para você olhar, né, slices. E aí, o tempo que demora para você laudar um exame é muito maior e também a complexidade, por exemplo, uma ressonância magnética, antes, sei lá, tinham quatro sequências num exame de ressonância, hoje em dia, às vezes, tem uns protocolos tem 7, 8, e o mesmo radiologista vai ter que ver tudo aquilo. Então, a carga no radiologista é muito maior e o mercado não está oferecendo mais radiologistas para suprir isso. Enfim, e nós temos um outro fator que vai acontecer muito em breve, que também está documentado, que é o crescimento insuficiente para suprir os radiologistas que vão se aposentar. Isso aqui é a idade dos radiologistas americanos neste momento, tá? 2024. Cerca de 64% dos radiologistas estão ali na faixa dos 40 a 65 e 6% acima de 65. Esse pessoal vai se aposentar. E a gente já sabe que o que está vindo, essa leva de residentes que está vindo, não é o suficiente para suprir. Então, o gap que já está grande vai piorar, né? Ok. E aí, falando um pouco da qualidade do trabalho, saindo do dinheiro, né? Porque, sinceramente, gente, o dinheiro não é o fator mais interessante de se fazer radiologia aqui. Aqui, cerca de 80% dos locais aceitam alguma modalidade de trabalho remoto. Você faz pelo menos um percentual do seu trabalho de casa. E eles equipam você para isso. Eles trazem para cá, trazem para sua casa a workstation que ele fala, trazem os monitores bacana, assim, na qualidade correta, computador criptografado, enfim. Ajeitam seu local de trabalho para você poder trabalhar tranquilamente de casa. Os equipamentos, não só na sua workstation, mas no hospital, são geralmente equipamentos de ponta, os scanners atualizados, enfim. Isso é o comum aqui, né? E ainda tem um outro lado muito importante para caso vocês queiram ter a pesquisa como parte da vida de vocês, o universo acadêmico como parte da vida de vocês.
Aqui nos Estados Unidos isso é possível, entendeu? Você pode trabalhar quase que totalmente com pesquisa, ou mesmo que você não queira fazer isso, você pode trabalhar com tempo protegido para pesquisa. E isso se tem uma justificativa, né? O Brasil, o investimento com pesquisa é cerca de 130 bilhões de reais, enquanto nos Estados Unidos é 900 bilhões de dólares. Então, assim, é uma coisa estúpida, né? Assim, que permite que você invista nesse outro lado da sua vida acadêmica. E aí a gente passa por umas outras coisas também que vão além da radiologia, né? Assim, porque a sua vida muda totalmente, não só na carreira, muda na vida como um todo, né? E aí, algumas comparações. O IDH aqui nos Estados Unidos é 0,94, enquanto no Brasil é 0,78. Os homicídios, isso é uma coisa que eu me preocupava muito. Pensava assim, pô, tem esses atiradores aí matando as crianças nas escolas. Pensava, será que lá é mais violento que aqui? Enfim. E aí a gente foi ver os dados disso, né? Os homicídios, cerca de 7 a cada 100 mil habitantes nos Estados Unidos, enquanto tem 16 a cada 100 mil no Brasil. Roubo, 82 a cada 100 mil nos Estados Unidos, 800 a cada 100 mil no Brasil. Enfim, por mais que a gente ame o Brasil, tem algumas coisas que começam a interferir na nossa vida, mesmo que você seja patriota. Ok. E aí tem um outro aspecto também, que é a questão da cultura e da família, né? Uma coisa diferente aqui é a visão da malandragem, né? Assim, no Brasil nós temos pessoas fabulosas, excelentes, mas por algum motivo nós temos também uma certa tolerância com a malandragem e você se encostar no outro e tudo, só que isso claro, tem aqui também, tem gente assim aqui também, em todos os cantos do universo tem, mas isso é visto de uma forma muito pior, entendeu? Eu não consigo nem explicar isso direito, mas não é tão comum e tão banal quanto a gente considera no Brasil. E também a questão da produtividade. Se você é uma pessoa que quer trabalhar, que quer fazer coisas legais no seu trabalho, alcançar coisas legais na sua carreira, é muito gostoso você chegar num local e você ver que tem outras pessoas que têm objetivos parecidos com o seu, pessoas que você olha e você fala, meu Deus, você é muito melhor do que eu, você me inspira, sabe? Isso é muito bacana. É uma coisa assim que se torna muito mais comum quando você vem para centros grandes por aqui, entendeu? Faz coisas legais por aqui. Fora isso, o funcionamento das instituições também. No Brasil, todo mundo passa pelo menos uma vez por mês uma raiva em relação a ir resolver um problema burocrático, algum serviço público e tudo, enquanto aqui é até engraçado, os americanos se irritam com umas coisas que são tão bestas que a gente acharia assim banal realmente no Brasil e aqui eles estão tão acostumados com a coisa funcionando que eles se irritam fácil, sabe? Então, realmente é um cenário totalmente diferente. Porém, é muito importante a gente pensar também no lado negativo, né? O lado negativo de você vir para os Estados Unidos, que é esses dois pontos, principalmente. A meu ver, o primeiro tópico é o mais importante, é a família que fica, né? Você tem que ter uma decisão levando em consideração isso, que por mais que todos esses aspectos sejam positivos que eu falei, tem um aspecto muito importante, que são as pessoas que talvez nunca venham para cá, né? É, os caminhos vão se abrindo, você consegue organizar a forma dos seus pais virem, dos seus irmãos virem, os caminhos são possíveis. Mas tem pessoas que não vão vir e você precisa entender o peso disso, entendeu? A mudança na sua vida, as coisas que você também vai perder por a sua família, parte dela ficar. E além disso, tem um outro lado que é a alegria e as amizades brasileiras, né? Assim, você sair do trabalho e ir num barzinho, sabe? Uma coisa mais displicente. Aqui isso não é tão comum. Você consegue criar uma comunidade legal, consegue fazer amigos. Hoje em dia, eu já estou aqui desde 2022, eu tenho vários amigos, amigos assim, de verdade, passo Natal junto, fazemos as coisas juntos. Tenho uma comunidade brasileira e não brasileira também. Então dá para você gerar novos laços significativos aqui, porém, não não é o Brasil, entendeu? Então, você tem que pensar nisso aí também. E por fim, para encerrar essa parte da introdução, tem uma questão da motivação pessoal também. Gente, isso aqui é a coisa mais importante, na verdade. A maioria de nós que está nesse momento de decidir se quer vir para os Estados Unidos ou não, geralmente não está numa situação muito precária no Brasil, né? Vamos colocar assim. Para você estar sequer cogitando ir para um outro país, é provavelmente porque você já passou dessa base aqui da pirâmide. Não sei se vocês já ouviram falar dessa pirâmide, que é a pirâmide de Maslow das necessidades humanas. Provavelmente você tem um teto, provavelmente você está com a sua comidinha ali, talvez a sua família provavelmente está
relativamente bem, ou pelo menos ela não depende totalmente de você, você não está em estado de sobrevivência mais. Você provavelmente está chegando por aqui, nessa parte da pirâmide, que você começa a pensar, qual é o meu potencial? O que que é isso tudo que eu consigo fazer? O que que é o meu objetivo nessa vida? Entendeu? E aí, gente, é aí que eu falo que isso é o ponto talvez mais importante dessa decisão. Porque pelo menos era assim que eu me sentia. Quando eu estava no Brasil, prestes a acabar minha faculdade, eu comecei a cogitar vir para cá, foi porque eu sentia que eu tinha um limite onde eu estava, era uma plantinha crescendo num terreno árido. Não importaria muito se eu desse o meu máximo ali, eu sentia que o meu potencial ia estagnar num certo ponto. E eu não sabia exatamente como ia ser em outro lugar. Não dá para você saber até você estar lá, gente. Mas eu sentia que não era ali. Entendeu? Eu sentia que não era ali. E aí você dá esse voto de confiança de ver onde é que eu posso chegar e o que é que vai acontecer lá do outro lado, né? O que é que vai acontecer se eu chegar lá? E eu vou dizer para vocês, gente, o que acontece é uma coisa fantástica. Quando você pega uma plantinha que quer crescer e coloca ela num solo que é fértil, o potencial, as coisas que acontecem na sua vida são inimagináveis. Eu nunca que eu iria pensar, não, pô, eu aqui na minha Universidade Estadual do Pará, se eu for para lá, eu vou conseguir prêmio, eu vou conseguir ser reconhecida, eu vou conseguir entrar numa residência muito legal, eu vou ter pessoas que me admiram, sendo que eu mesmo não me admirava, entendeu? Enfim, eu é difícil eu falar para vocês, mas eu espero que vocês acreditem que cada um de vocês tem um potencial enorme, que só falta vocês estarem no lugar certo e terem o estímulo certo para vocês, sabe, assim, florescerem, né? E aí eu queria que vocês pensassem nessa frase, eu gosto muito dessa frase, que é de um autor que fala assim: quem é você? E mais importante, quem você poderia ser se você fosse tudo que é concebível você ser, né? Talvez não seja os Estados Unidos a forma de você chegar lá, mas eu prometo que esse tipo de sair da sua zona de conforto, esse tipo de buscar além do que você tem, é geralmente o caminho que te leva a chegar em quem você pode ser, tá? Então, a gente falou até agora sobre remuneração nos Estados Unidos ser melhor, as condições de trabalho são melhores, a qualidade de vida, a perspectiva futura da escassez de radiologia nos Estados Unidos, a questão cultural e familiar que tem seu lado bom e seu lado muito ruim também, e a motivação pessoal. Só um comentário, isso aqui, a parte dos dados foi tudo coletado pelo meu irmão, que ele é administrador hospitalar, ele que me falou para fazer radiologia também, então eu preciso fazer um acknowledgement. Muito obrigado, Pedro, por me ajudar em tudo na minha vida. E aí, agora vamos falar dos caminhos para a radiologia, tá? Ok, nós temos dois caminhos principais para a radiologia: o caminho da residência e o caminho da via alternativa. Tem outros caminhos também, mas eles são tão nebulosos que eu acho que não vale nem a pena a gente falar deles. Então, primeiro falando que os dois caminhos têm em comum. Os dois caminhos têm em comum que você precisa fazer os steps. Você vai precisar fazer o step 1, o step 2 e o step 3. O step 1, step 2, mais uma prova de inglês chamada OET, você vai conseguir tirar o seu ECFMG Certificate, né? E aí, você faz o step 3, que não é necessário para você entrar na residência, por exemplo, mas vai ser necessário logo em seguida, então você vai ter que fazer de qualquer forma. Por que eu coloquei um asterisco no precisa? Porque é aqui que os outros caminhos obscuros entram. É possível, se você já é radiologista no Brasil, por exemplo, você vir para um hospital, trabalhar como radiologista sem ter feito os steps ainda. Porém, esses caminhos são muito mais restritivos, você fica grudado naquela instituição. Não vale a pena. Se você é um cara tão bom que iria conseguir esse tipo de oferta, você certamente consegue fazer essas provas. Então, eu não recomendo que você faça isso. Faça suas provas e aí você vem, beleza? E aí agora vamos falar do contraste, né? Primeiro vamos começar falando da residência, né? Primeiro de tudo, para fazer a residência, você precisa ter terminado a faculdade de medicina no Brasil, claro. E aí, você não precisa ter feito residência de radiologia no Brasil, você pode simplesmente vir fazer a residência aqui. Tem gente que eu conheço que fez a residência no Brasil e depois fez a residência aqui. Esse é um caminho mais doloroso, então eu não recomendaria. Você não precisa fazer a residência antes de entrar na residência de radiologia aqui. O ICFMD e o Assembly vai ser obrigatório. E aqui é muito importante a gente levar em consideração que para suas notas na radiologia, de forma geral, você precisa de no mínimo 240, tá? E de onde eu estou tirando essas informações? Tem um site chamado Residency Explorer, né? Explorador de residência. Você pode entrar para olhar, você consegue ver qual foi a nota de cada um, qual foi a nota mínima e a nota máxima dos aplicantes que receberam convite de entrevista por programa, por ciclo. Então você consegue ver, o pessoal da Emory, eles só convidaram gente que tinha nota no mínimo tal, entendeu? Então,
De forma geral, o mínimo é 240 para receber o convite, não quer dizer que você vai dar match, ok? E aí, o que é uma nota mais segura? 250 para cima no seu Step 2, ok? A nota tem subido cada vez mais, desde que o Step 1 passou a ser Pass or Fail. Então tá, então a nota é alta. Research Fellowship, na parte da residência de radiologia. Pessoal, é obrigatório você fazer um Research Fellowship? Não, não é obrigatório. Mas o aplicante médio, imigrante, vai fazer um Research Fellowship. Vou dar duas exceções que eu conheço, ok? Um é um menino que está na minha residência, um amigo meu, gente boa. Ele não fez um Research Fellowship. Ele tinha uma publicação só, e ele era um autor do meio. E era uma publicação, assim, que não era nada fenomenal nem nada. É, ele conseguiu entrar em radiologia aplicando imediatamente após a faculdade de medicina. Ele tinha o resto da aplicação bacana. Ele tinha notas boas, ele estava aplicando logo em seguida a faculdade de medicina. E ele conseguiu duas entrevistas. E ele deu match em um programa, né? Claro, né? Só dá pra dar match em um. Só que foi um dos menores programas que tem. Tipo assim, tá no final da lista do Doximity. Doximity é um ranking dos programas, tá? Então, ele brincou ali com as estatísticas, entendeu? Ele tinha pouquíssimas entrevistas, tendência estatística de não dar match, porém, ele deu match. Então, graças a Deus, e ele vai ser radiologista do mesmo jeito que eu, vai receber o mesmo que eu. Então, assim, é possível você vir para cá sem fazer o Research Fellowship. Mas, de forma geral, os imigrantes que vêm para cá e fazem radiologia, fazem de 1 a 2 anos de Research Fellowship. E o mais comum é 2, tá? Tenho um amigo que fez um e não entrou. Porque é importante a gente entender outra coisa aqui também. O Research Fellowship não é por si só a coisa que te faz entrar. É o que você faz durante o Research Fellowship, as conexões que você faz, quantas pessoas você cativa a ponto de elas quererem te ajudar a entrar. Beleza? Então, de forma geral, você vai fazer um Research Fellow. Além disso, você vai ter que fazer depois 5 anos de residência, porque é 1 ano de internship, que é o primeiro ano clínico, e depois mais 4 anos de residência de radiologia. Aí, você pode querer fazer depois da radiologia mais 1 ano de fellowship, que é opcional, você não é obrigado a fazer isso. Mas é comum a pessoa fazer, digamos, musculoesquelética depois da rádio, ou neuro depois da rádio. Ok. Em relação ao tempo, isso aqui é o fator mais importante de distinção, mas eu vou falar no próximo slide. Por fim, é o que eu falei ali ainda agora, das notas, que geralmente você precisa tirar ali mais que 240, idealmente mais 250. A competitividade é de alta a muito alta, tá? Por que alta, muito alta? Pelo nível de aplicação que você tem que ter, quantas pessoas te ajudando, quanto tempo fazendo pesquisa, etc. E é muita gente tentando, entendeu? É muita gente tentando, para poucas vagas. Então, é difícil, tá, gente? A radiologia é difícil. É possível, ela é possível e você não deve desistir, você deve fazer até o final se você quer. Mas é difícil, você vai ter que aceitar isso, né, e trabalhar com isso. Então, qual é o perfil comum da pessoa que faz radiologia residência? É um aplicante com pesquisa e que tenha um networking forte, tá? Esse é o perfil médio, né? Beleza. Vamos falar agora da via alternativa, contrastando. Faculdade de Medicina no Brasil, claro, tem que ter feito. Residência no Brasil, tem que ter feito radiologia, obviamente, mas um detalhe importante aqui que algumas pessoas têm dúvida. Você pode ter feito a especialização em radiologia. Para quem não sabe o que é a especialização, é tipo assim, você faz exatamente a mesma coisa que a residência, porém, geralmente você não é pago. Tem o mesmo hospital que tem programa de residência, tem também programa de especialização. Tem gente que chama isso também de cursista, né? Assim, tem uns outros nomes a depender do estado. E aí você faz a radiologia como cursista e depois você faz a prova de título. E aí você pode vir do mesmo jeito que a pessoa que fez a residência. Beleza. Você tem que fazer o UASAMLE do mesmo jeito, né? Porém, a nota não importa aqui do jeito que importa na outra. Se você tirar uma nota alta, legal, é uma coisa a mais, porém não é obrigatório. E se você tiver até fails na sua aplicação, isso não tem o peso que teria na residência. Na residência, um fail é uma coisa meio pesada de você ter na sua aplicação, tá? Ok, não tem esse filtro aqui na parte da via alternativa. Então, você vai ter que fazer o ICFMG. Research Fellow, na via alternativa, eu vou explicar em mais detalhes como é a via alternativa agora, vou fazer um parênteses. Na via alternativa, você fez a residência no Brasil. E aí você vai ter que fazer 4 anos numa instituição que é ACGME Accredited, que ele fala. É uma instituição que tenha um programa de residência e ela seja validada pelo MEC daqui, digamos assim. E aí você vai ter que fazer 4 anos lá, que podem ser anos de treinamento
ou podem ser anos de é, é, como preceptor já. Você pode terminar esses 4 anos já como preceptor. Tem gente que já entra na via alternativa direto como preceptor, e tem gente que entra como fellow e depois se torna preceptor. Além disso, você pode também usar um aninho desses 4 como research fellow, se você quiser. Você não precisa fazer um research fellow. Então, aí eu entro nessa resposta. Precisa ter feito um research fellowship? Não. Então, você não precisa tirar um momento da sua vida só para produzir pesquisa, que isso já é um grande ganho. Porque o research fellowship é legal, vale muito a pena, mas também é cansativo pra caramba. Então, se você quiser fazer pela experiência, é muito bom, mas saiba que é um ano, são uns anos meio difíceis da nossa vida, tá? Ok, então a entrada nos Estados Unidos vai ser via fellowship, ou como attending, ou como através de um research fellowship. De forma geral, a pessoa entra como fellow. A pessoa faz a primeiro ano como fellow. Muitas vezes no cenário atual, já é oferecido a vaga de preceptor no segundo ano ou no terceiro ano. Então, você completa esses 4 anos já na condição de preceptor, antes mesmo do final da via alternativa, entendeu? Então, é muito proveitoso, ok? O fellowship já faz parte dos seus anos, então você não tem que pensar nisso depois, né? Você já fez os fellowships, você já sai até, às vezes, com 2 tipos de fellowship diferentes, que te dá uma versatilidade muito legal, você consegue laudar muito bem neuro e muito bem musculoesquelético, ou muito bem nuclear e outra coisa ao mesmo tempo. Enfim, você vai se tornar board eligible. O que que é board eligible? É como se fosse o título que o CBR dá pra gente, entendeu? Você pode fazer a sua certificação do board, né? Do mesmo jeito que uma pessoa que tivesse feito a residência aqui faria, ok? E vou falar do tempo, como eu falei que é o maior contraste. Por fim, as notas não são um fator decisivo, você pode ter fail, como eu disse, até, e tirar notas baixas, não tem problema. A competitividade é de baixa a média, tá? E baixa, eu digo assim, você não precisa ter um currículo fenomenal. Se você tiver uma publicação, às vezes você já entra, ou zero, gente. Eu conheço gente com 0 publicações que entra, entendeu? Então, não precisa ter um currículo forte. Você precisa saber organizar o seu currículo para ele ficar assim mais legal e tudo. Saber o que que vale a pena investir, o que que não vale, né? Enfim. Então, o currículo não é super importante, porque eles estão precisando de pessoas clínicas. E por que eu digo de baixa a média? Porque se você quiser ir para uma instituição muito legal, às vezes ter uma publicação a mais já te dá um up na sua aplicação, entendeu? E o que você precisa muito para essa via é flexibilidade, porque muitas vezes você vai conseguir o seu primeiro fellowship numa área que talvez não seja o seu interesse final. Mas você entra como porta de entrada, mostra o seu trabalho e aí depois você consegue o fellow que você queria, beleza? E aí, qual é o perfil da pessoa que entra nessa via? É o radiologista, né? Porque tem que ter terminado a radiologia ou tentar ali a pessoa que está decidindo fazer radiologia no Brasil, no caso, e muitas vezes sem currículo acadêmico, como eu falei, não precisa ter esse currículo todo. E aí vamos agora para o contraste do tempo. Como é a linha do tempo da residência da radiologia? Primeiro você vai decidir. Hoje você acordou na sua vida e falou assim: eu vou fazer residência de radiologia nos Estados Unidos. O tempo entre você tomar essa decisão e você estar tirando uma nota boa nos seus steps é variável, mas de forma geral, para você passar no step 1 demora aí de uns 6 a 8 meses para você simplesmente conseguir o seu pass, que é 60% de acerto na prova, mais ou menos. E aí, para você subir essa nota para chegar ali no 250, vai demorar outros 6 a 8 meses, tá? Tem gente que demora menos? Até tem, mas é raro, tá? Geralmente as pessoas demoram um tempo para conseguir tirar um notão, né? Ok. E aí, depois que você faz essas provas, você vai ter que começar a investir agora no seu currículo, no seu networking. Você pode fazer isso ao mesmo tempo, mas de forma geral, estudar para essa prova é tão irritante que é até difícil você investir em outras coisas ao mesmo tempo de forma efetiva. Por exemplo, eu não recomendo fazer um Research Fellow enquanto você está estudando Step 1. Eu acho que você dá um tiro no seu pé. Então, de forma geral, isso vai acontecer primeiro a prova para depois você fazer o seu Research Fellow, ok? Aí você vai ficar aí fazendo um Research Fellow, que você vai fazer, em média, 2 anos. Tem gente que faz um e entra, tá? Tem gente que faz um e entra. Tem gente que faz 3 e entra, né? Então, a média é uns 2 anos, 1 a 2 anos, ok? Depois que você passou, você vai fazer um ano de internship, que é um ano clínico ou cirúrgico, ou de transição, que é uma mistureba, como se fosse um ano de internato. Mas vai ter um ano que não é radiologia. Depois você vai fazer 4 anos de radiologia. E você vai fazer ou não fazer um ano de fellowship. Se você somar esses anos todos que eu falei, até você se tornar preceptor, você vai gastar aí uns 9 anos e meio, tá? Vai demorar uns 9 anos e meio para você ganhar o seu primeiro salário de preceptor. Vale a pena? Vale. É um caminho longo? É.
mas é um caminho com muitas coisas boas, ok? Na via alternativa não precisa de um ano de internship, já respondendo aqui que pipocou uma perguntinha. Não precisa, você já se liberta. Se liberta do Research Fellow, se liberta do ano de internship, ok? Você já vai direto para o Fellow. Ou preceptor, se você consegue uma vaga de preceptor desde o começo. Aí vamos falar da linha do tempo da via alternativa. Primeiro, você vai ter que passar em radiologia, né? Isso é importante. Ou entrar na residência, ou entrar na especialização, como eu disse. E aí, acho que as pessoas demoram em 1 ano, 2 anos, né? Talvez algumas pessoas demorem um pouco mais, mas eu já tenho vários colegas, né, que estudaram 1 ano e conseguiram entrar numa residência de radiologia. Então, eu coloquei aí 1 ano, mas coloquem pode ser um pouco para cima também, né? Então, você vai ter que ser aprovado na residência de radiologia. Depois, você vai fazer 3 anos dessa residência ou dessa especialização de radiologia. Vai fazer essa prova de título lá, se você fizer a especialização, não a residência. Aí você vai se preparar para as provas, que você pode fazer durante a residência de radiologia, mas eu coloquei até separado para, né, para ser justo, né, digamos assim. Então, você vai demorar de novo aí uns 8 meses a 1 ano para fazer o Step 1 e conseguir seu PES. Porém, olha aqui a diferença. Como a nota não é importante nessa via, você vai demorar aí no máximo uns 3 a 4 meses para simplesmente passar no Step 2, entendeu? Porque tem uma interseção grande entre Step 1 e Step 2. Então, se você só precisa passar e não precisa subir a sua nota, você não precisa ficar estudando, né, para sempre isso aí. E aí depois você vai fazer 4 anos de via alternativa, porém, durante esses 4 anos de via alternativa, de 1 a 4 anos vão ser como fellow, né? Porque, como eu falei, está sendo muito comum as pessoas fazerem 1 ano de fellowship e já serem convidadas para serem preceptor a partir do ano seguinte. Eu tenho vários amigos nessa situação, vários. Entraram, fizeram 1 ano de cardiovascular, ano seguinte já estão contratados, ok? Beleza. E aí, depois disso, você se torna um preceptor. Acabei de ver que está errado o número aqui, peraí. Então vamos contar, que já que esse 9,5 está errado. Então fica 1 mais 3, 4, mais 1 ano e 4 meses, 5 e pouquinho, né? E aí, em 6 anos, se você fizer 1 ano e já te chamarem como fellow, em 6 anos você já está com seu salário de preceptor, em vez de 9,5, ou 10 anos, se você fizer até o final como fellow, e isso tudo é contando que você está começando agora e nem passou na residência de radiologia. Se você já tiver feito a residência de radiologia, você já pula para essa parte, já começa daqui, entendeu? Já começa daqui para frente. Então, em 2 anos, às vezes, você já está com a sua vaga aqui e já está trabalhando como preceptor. Enfim, beleza. Então, esse é o contraste das duas vias. Que caminho seguir? Isso aqui é muito filosófico, vai depender em que ponto da vida você está. De forma geral, se você já está no meio do processo da radiologia no Brasil, é óbvio que é a via alternativa que você vai seguir, né? Você não vai se meter a fazer a residência agora se você já tem esse benefício de fazer a via alternativa. Se você quer vir para se você não está nesse ponto da radiologia, se você ainda quer, já é estudante de medicina, ou acabou de terminar, você é um médico generalista e você quer ser radiologista nos Estados Unidos e não fez radiologia no Brasil ainda, você está nessa estrada que você tem que decidir as duas opções. E aí, o que que vai servir para você tomar essa decisão? Primeiro, com que velocidade você quer estar aqui nos Estados Unidos? Se você quer imediatamente estar nos Estados Unidos e você não se importa de fazer um Research Fellowship, venha e faça um Research Fellowship, estuda para suas provas, faz o Research Fellowship, você já vai estar morando aqui, entendeu? Você já vai estar construindo a sua vida aqui, se é esse seu objetivo. Vai demorar muito mais para você conseguir o seu salário de attending, gente, vai demorar muito mais. Mas pelo menos você já está vivendo a vida continua, você vai viver coisas maravilhosas no meio do caminho. Porém, se você não quer fazer pesquisa, se você não quer não quer passar por um Research Fellow, por exemplo, né? Se você prefere ficar no Brasil um pouquinho mais, a via alternativa ela é mais viável, gente. Ela é muito mais viável. Tanto é que tem muito mais radiologista estrangeiro aqui via via alternativa do que via residência. É uma diferença gritante. Quando você vai numa reading room de radiologia aqui e vê quantos imigrantes vieram pela via alternativa e quantos vieram pela via normal, é coisa assim, 2 versus 30, entendeu? É uma diferença gritante, tá? E aí, para finalizar, para eu abrir para as perguntas, só um comentário. Como eu via essa diferença, essa dificuldade de fazer a residência aqui, e como eu via também essa oportunidade da via alternativa, que eu não sabia em detalhes quando eu decidi, quando eu tomei essa decisão, eu decidi fazer uma mentoria que eu explico como é que faz para fazer radiologia aqui. E aí eu falo de todo o processo.
das provas Currículo Networking Application, né? Que no fim das contas é um processo longo, tanto para ver a alternativa quanto para ver da residência, só que a residência é um pouco mais. E eu aceito pessoas que tenham interesse na radiologia, seja residência, seja via alternativa, e acompanho elas até elas conseguirem a vaga delas aqui. Se vocês tiverem interesse, preencham lá no radiologianoseu.com.br. Vou ficar muito feliz de falar com vocês, vou ter uma conversa um a um com cada um de vocês. E, no mais, vamos conversar e ver quais são as perguntas que vocês têm. Caramba, muito bacana essa apresentação, Jade. São caminhos muito, né, diferentes aí. É muito interessante saber que existem mais que uma via, né? Não é só um caminho único. A pessoa pode ir, que nem você disse, achar opções que ela se identifique mais. Aqui no Uhum. chat a pessoa mandou várias dúvidas, né? Uma das dúvidas que me cativou aqui também, mais acima, era sobre a parte de como funciona assim a seleção para o Alternate Pathway, se é mais o que pesa a entrevista ou se é currículo e as letters. O que mais pesa na via alternativa? Você tem que ter tudo pronto, obviamente, né? Você precisa ter as provas feitas, tudo. Quando você está com tudo pronto e você sabe onde procurar as vagas, elas vão começar a pipocar em você, entendeu? Se você estiver disposto a ter flexibilidade, se você quiser, estou disposto a entrar num fellow que talvez não seja o que eu mais quero no final, entendeu? Mas até fellows que no passado eram muito competitivos, hoje em dia eles estão acessíveis. Eu tenho amigo entrando na via alternativa, já de cara em musculoesquelética, que é uma subcompetitiva, e também já garantido os próximos 2 anos em neurorádio. Isso em hospital afiliado de Harvard. E o cara não tinha publicação, entendeu? Então, assim, realmente é um contraste violento. E o que que importa mais? Sua comunicação em inglês é muito importante você conseguir falar inglês bem, porque a entrevista vai ter um peso muito grande. A pessoa vai falar assim, cara, eu tenho uma vaga, você tem o pré-requisito mínimo, que são as provas. Deixa eu conversar contigo e ver se eu gosto de ti, se eu acho que você vai me dar problema, se você vai conseguir chegar e atuar, entendeu? Na via alternativa, eles vão te ensinar. Se você vem, digamos, para um fellowship de músculo esquelético, você não precisa saber músculo esquelético, eles vão te ensinar aqui. Porém, você precisa saber se comunicar, entendeu? Isso vai ser importante. Então, eu diria que comunicação é um dos principais fatores. E o outro, que é um fator muito importante, é você simplesmente saber para quem ir atrás, entendeu? De quem você tem que ir atrás e o que tem que ter no seu pacote para você se mostrar um candidato adequado. Outra pergunta interessante foi sobre esses attendees aí que foram contratados mais precocemente como preceptor, que você disse, não foi? Uhum. É, Eu queria saber mais como que funciona o perfil deles, se eles já eram radiologistas a longa data, ou se eles terminaram a residência recentemente. E outra, a gente pode até linkar isso como que são estratégias para um personal statement, né? Você tem que ser a gente tem que destacar mais experiência ou se a gente destaca mais que está pronto para contribuir, né, no serviço. Sim. É, qual é o perfil das pessoas que estão conseguindo essas vagas? É variado, é diverso. E é diverso, eu digo assim, tá sendo muito comum chamarem, independente do seu perfil. Isso que eu tô querendo dizer. Se você é uma pessoa trabalhadora e tudo, e vem aqui, simplesmente faz o seu serviço, faz a coisa que deve ser feita, tá sendo muito comum ser convidado, ok? Aí eu vou dar exemplos. Tem gente que acabou de se formar na radiologia, tipo assim, terminou a radiologia, trabalhou assim uns 2 anos como radiologista geral, nem fez um fellow nem nada, aí vem, faz a via alternativa, começa a via alternativa num fellowship, e aí no final do primeiro ano já é contratado. Tenho amigos que tinham, sei lá, 2, 3 anos de formato, que fizeram assim. E tem pessoas também muito mais velhas. Tem gente que tem por exemplo, a Lu, ela já tinha 25 anos de formato, sei lá, 23 anos de formato. E ela tá começando a via alternativa e ela já sabe que ela vai ser contratada depois, entendeu? Assim, antes de acabar a via alternativa, né? Então, perfil variado. Gente com pouquíssimo academicismo, digamos assim, e gente com muito também. Muito bacana. E Faltou existe falar do algum... personal statement, né? Desculpa, acabei Oi? de educar. Eu não falei do personal statement, você perguntou. Só Isso. breve sobre isso. O personal statement do fellowship, ele é um pouquinho diferente do personal statement da residência. O personal statement do fellowship, você tem que focar naquele ponto da sua carreira. Então, você vai falar das coisas que são ali o seu futuro, como aquele fellowship vai contribuir para a sua formação, como ele vai encaixar no seu objetivo de carreira,
e também qual é o seu objetivo de carreira como attending já. Enquanto no caso do residente, como ele ainda está ainda saindo da faculdade, ainda vai ter muitos anos de residência, ele meio que fala do objetivo dele como trainee também, entendeu? É um pouco mais, um pouco menos final, digamos assim, a trajetória que ele está contando ali naquele personal statement. Ah, ótimo. Outra dúvida interessante seria sobre os fellowships, né? Existem algumas subs assim que são mais abertas, né, para os brasileiros ou é bem amplo mesmo o mercado? Atualmente está muito amplo, como eu disse, né? Tem subs que no passado eram extremamente competitivas, como eu disse, neuro, musculoesquelética, acho que essas duas são as mais competitivas. Abdômen, né? No passado, ninguém entrava na via alternativa direto nessas, entendeu? Tipo, era muito incomum. Hoje em dia tem sido cada vez mais comum em hospitais de renome, né? É, mas tem subs que são historicamente mais abertas, que são as subs que as pessoas teoricamente menos querem, por algum motivo, qualquer que seja. Por exemplo, pediátrica. Pediátrica é comum terem vagas que não são ocupadas. Chest, né, que é tórax, né, também. Enfim, então tem algumas que comumente tem vaga remanescente. E aí é importante vocês entenderem que os programas que estão te recebendo, eles não são, tipo assim, quem dá a via alternativa é o ABR, é o American Board of Radiology. Quando o programa te entrevista, ele está te entrevistando para uma vaga de fellowship. Ele não está te entrevistando para a via alternativa. Ele está te entrevistando para uma vaga de fellowship. Então, eles vão procurar um aplicante que esteja bom para a vaga de fellowship deles. Logo, se você realmente tem um interesse genuíno numa determinada sub, você tem uma coisa a mais para falar, entendeu? Olha, realmente eu gosto de chest. Eu realmente gosto de pediátrica, entendeu? Não é só que eu quero te usar de degrau para depois concluir o resto da minha vida, entendeu? Então, é importante também sempre entender com quem você está conversando e o que aquela pessoa quer de você também, entendeu? Certo. E essas vagas de fellow todas assim são pelo Eras mesmo ou a gente vai conseguir algumas por e-mail informal também? A Qual que maior, você percebe que é a maioria das a vagas maior parte é informal. A maior parte é informal. É que assim, na via alternativa, você pode aplicar via ERAS, né? Você tem as vagas lá que estão cadastradas, digamos assim, no ERAS. Mas não são todas, tá? Nem toda sub, nem todo fellow está cadastrado no ERAS. Até as que estão cadastradas no ERAS, nem todos os programas estão. Então é meio, assim, embaralhado a parte dos fellowships, tá? Isso é para todas na medicina como um todo, entendeu? Não é nem só na radiologia. Então, é muito comum você ir descobrindo no próprio site do programa ou mandando e-mail para a coordenadora do programa. E não só isso, como a via alternativa, muitas vezes você consegue a vaga fora do ciclo, por mais que aquela vaga no passado estivesse no ERAS, se você está aplicando fora do ciclo, você vai ter que mandar um e-mail. Não só um e-mail, né? O melhor jeito não é via e-mail, o melhor jeito é via networking. Isso é uma das coisas mais importantes de entender também. Certo. Mandaram também aqui perguntando sobre observership. Para observership, vale a pena a gente tentar observership pro ou alternate? Vale a pena sim, vale a pena sim. É, se você estiver no momento certo de tentar, né? Isso é uma coisa que como eu falei, o inglês é importante, né, gente? Então, assim, quando você vai para um observership, se a sua intenção é entrar naquele hospital depois, o seu observership é como se fosse uma entrevista longitudinal. Você vai ficar dias e dias e dias sendo entrevistado. Então, você tem que chegar lá já para matar, entendeu? Você não pode chegar lá pensando assim, eu vou usar esse observership para aprender a falar inglês. Não vai dar certo. Você tem que chegar lá já pronto para mostrar que você é bom e que você poderia ser aceito como um fellow, né? Então, vale a pena sim fazer observership quando você já está indo lá pensando, não, aqui eu vim para pegar uma carta de recomendação ou vim já para mostrar meu serviço para depois eu falar, eu quero ficar como fellow aqui. Ótimo. Mais acima, a gente teve várias perguntas de questão de Research Fellow também. Uhum. É, quais são as dicas assim que você daria, né? Porque tem gente que faz um ano, tem gente que faz mais, né? O que que você acha que a gente pode fazer para cativar o Research Fellow sem virar puxa-saco, ou como também não cair num Research Fellow assim que não vai muito para frente? O que que a gente pode olhar nisso? Para quem vai Tá, para o caminho tradicional. tá. Isso aí é um assunto que eu gosto, é um assunto extenso. Tá, você fez algumas perguntas, né? Tá, a primeira pergunta que você fez foi em relação a quanto tempo, né, e tal. Pessoal, primeiro de tudo, como eu falei, o Research Fellow, ele é um fator relacionado a você conseguir o networking. O Research Fellow tem um peso por si só de você
talvez conseguir publicações. O ideal seria que você, né, publicasse, né? Você tem que ser produtivo. Então, as publicações e o Research Fellow têm um peso por si só de simplesmente estar escrito aquela palavrinha no seu currículo. Realmente. Porém, o maior peso de um Research Fellow não é só a palavrinha no seu currículo, nem as publicaçõezinhas. É o nível de conexão que você fez com as pessoas durante esse seu Research Fellow. É a chance de estar em contato com elas e contribuir com elas, ok? Isso é muito importante, porque, como eu falei, tem gente que vem, faz Research Fellow, tem as provas, tem tudo, e não dá match. Todo ano isso acontece. Todo ano isso acontece. Então, é o Research Fellow que faltava? É alguma coisa que acontece no Research Fellow, ok? Beleza, falamos disso. Como é que você vai cativar, como é que você vai ser um bom Research Fellow, né? Como é que você vai conseguir essas conexões? A forma de você conseguir as conexões, vou até corrigir, a forma de conseguir relações significativas a ponto da pessoa querer te ajudar é você ajudando ela antes, é você sendo útil a ela antes. Então, você não precisa ser um puxa-saco. Na verdade, ser puxa-saco é uma coisa detectada a quilômetros de distância. Assim, os preceptores, quando eles veem uma pessoa que só quer adular, né? Isso não é bem visto, né? Então, o que você tem que fazer é entregar, né? Dar o seu trabalho e ser produtivo e ser útil e ser um bom mentorando, né? Você vai vir e você vai tentar vir já tendo habilidade. Você não vai vir só para ser ensinado. Ninguém é contratado para ser ensinado. Quando pensa em qualquer emprego no universo, você é contratado para você fazer um serviço. Você até é treinado um bocadinho, mas espera-se que você tenha alguma noção do que você está fazendo. Então, quanto mais bem preparado você vem, melhor para você. Se você souber fazer um pouco de análise básica, melhor para você. Se você souber fazer um pouquinho de revisão de literatura, souber usar um PowerPoint, souber usar um Excel, limpar um dado, sabe? Essas coisas que dá para você aprender até sem pagar curso, gente. Até você vai no Coursera, tem cursos gratuitos de como fazer essas coisas, entendeu? Eu fiz um curso muito bom, que eu recomendo muito. Meu irmão fez também. O meu irmão que mandou fazer radiologia, que está até aqui, o Pedro. Oi, Pedro. É, a gente fez um curso chamado Principles and Practice of Clinical Research, que é um curso muito bom. Eu vou sempre recomendá-lo porque foi um curso que o professor me ajudou muito, né? Ele foi a pessoa que escreveu a minha carta de recomendação, e essa carta de recomendação me ajudou a conseguir um Research Fellowship pago. Se não tivesse o Research Fellowship pago, muitas coisas não iam ter acontecido na minha vida. Então, é, tem cursos pagos, muitos cursos pagos são bons, muitos cursos pagos são bons, não só o PPCR, mas tem também cursos que são gratuitos, você não precisa necessariamente fazer um curso pago para você adquirir essas habilidades que vão te ajudar, ok? Não, excelente. Ó, mandaram o link aqui, ó. Obrigado. Você foi Ah, seu tá. irmão, né? Foi o Pedro. Muito obrigada. Ó, aí a gente tem mais perguntas mais gerais agora, no caso, né? Por exemplo, essas duas últimas aqui, sobre pessoas aqui que fizeram outras especialidades, né? É o caso aqui da Carla que fez, cadê aqui, ó? Endovascular, cadê? Sendo, ela é vascular, fazendo endovascular, se ela pode tentar algum alternate da rádio. E a Hum, de baixo já tem a questão da idade também, né? Se a questão da idade tem um impacto na aplicação. tá, beleza. Vou falar das duas coisas. Primeiro, para você fazer a bioalternativa, você precisa ter a certificação como radiologista. Eu sei que é possível você aplicar para IR. Tem posições para você já entrar direto na residência de IR. E eles valorizam pessoas que têm o background de endovascular, por exemplo, entendeu? Eu estou até planejando gravar uma entrevista com uns amigos que são IR. Lá em Iowa tem vários brasileiros que são interventional radiologists, tá? Então, mais detalhes sobre isso eu vou precisar confirmar para eu não lhe falar besteira também. Mas eu sei que, de forma geral, a via alternativa, se você entra no site da ABR, fala de treinamento em radiologia. Porém, isso não quer dizer que as suas portas estejam fechadas para fazer a residência de IR, que são 2 anos, tá? Então, eu ficaria ligada nisso. O seu background pode te ajudar muito para isso aí. E aí, a outra pergunta foi: o que que foi mesmo? Desculpa. Aqui é do Matheus, né? A da idade. Ah, da idade, sim. Pessoal, não pensem nisso da idade. Olha só, primeiro de tudo, o pessoal da radiologia, de forma geral, já é um pouco mais velho. Não sei exatamente por quê, mas tem muita gente que resolve fazer rádio depois, por algum motivo. Eu percebo que as pessoas, de forma geral, são mais velhas. Muita gente, como eu falei, os imigrantes vêm pela via alternativa, então eles já são um pessoal mais velho também, né? É o pessoal que fez residência no seu país de origem. E não são só brasileiros, os brasileiros estão começando a vir agora. A maioria é indiano, colombiano, entendeu? É um pessoal mais velho.
A sua idade também é um fator relacionado à sua experiência. Se você tem muita experiência em alguma área, isso vai ser visto positivamente, na verdade. Entendeu? Então, você não tem que sentir que a sua idade vai ser um empecilho. Como eu lhe falei, eu vou dar de novo o exemplo da Lu, porque ela já me permitiu dar. É, a, a Lu já tinha 20 e tantos anos 25 anos de formada, e ela fez. Tem uma outra amiga que está com 60 anos e está começando agora, está estudando agora para entrar. E ela já tem vagas ofertadas. Então, a idade não é um empecilho, tá bom? Não é um empecilho. Certo. Um detalhamento que eu gostaria de saber também é sobre o seu MPH, né, que Uhum. você fez lá de meio período, né? Como que foi esse processo para você ganhar confiança lá dos chefes, né? Ai, gente, isso aí foi uma história divertida, olha. Isso aí eu tive que passar o óleo de peroba na minha cara. É que assim, quando eu apliquei pro Research Fellowship, o Research Fellowship era o meu plano A e o MPH era o meu plano B, caso o plano A desse errado, né? Era tipo assim, pra eu não sair com as mãos abanando, né? E aí eu apliquei pros dois. O processo foi meio que ao mesmo tempo pros dois. Só que aí calhou de me convidarem pro Research Fellow para fazer a entrevista antes de sair o resultado do MPH. Então, eu não conhecia as pessoas que iam me entrevistar ainda, né? Eles tinham só me convidado. E eu já cheguei lá falando que eu queria ser Research Fellow, que o meu compromisso era com o trabalho, que eu queria fazer 2 anos de Research Fellowship. No final, eu fiz 3, né? Mas eu queria fazer 2 anos de Research Fellowship. E falei, por sinal, eu tô aplicando pro MPH também. Eu ainda não sei se eu vou ser aceita, porém, eu gostaria de saber se vocês me autorizariam a fazer o MPH ao mesmo tempo, sendo que part-time. Vocês permitem que eu faça? Aí tem uma distinção importante, gente. Para você conseguir que seu MPH seja funded, né, seja pago por alguma instituição de patrocínio brasileira, por exemplo, Fundação Lema, Fundação Maria Emília, que são as que têm patrocinado muitos MPHs, o seu MPH precisa ser full-time. Precisa ser full-time, tá? Não dá para fazer part-time e ser funded. Então, se eu fizesse part-time, era porque eu estava automaticamente abrindo mão de sequer aplicar para uma bolsa, né? Então, como eu só pude fazer isso? Porque como o Research Fellow ia ser pago, o meu dinheiro para eu existir ia ser via Research Fellowship, entendeu? É, então, eu tive que pedir para eles falar: o meu objetivo é ser Research Fellow, a minha prioridade vai ser Research Fellow e o meu MPH vai ser secundário. E aí eles falaram: tudo bem, se você der conta, vamos lá, né? E aí foi isso. Aí eu fiz os dois. É, sim, tem muitas dúvidas. Eu acho também que se a gente for querer resolver todas aqui, não sei como que você tá de tempo, Jade, Não, tô de mas boa, deixa eu ver. Falta muito, deixa eu ver aqui. Ah, para outro grad é possível. Eu tinha o título de radiologia, mas não fiz residência. Meu amigo, se você não fez a residência, você tem o título, você pode, comece agora. É, aqui. A residência de intervencionista, por ser acesso direto, tem nível de dificuldade muito maior. Não, não tem não. A residência de radiointervencionista não tem nível de dificuldade muito maior que a de radiodiagnóstica, não. A dificuldade é sofrida para as duas, tá? É, deixa eu ver aqui o que mais. É, faltou algum, Marcos? Boa noite, tá certinho. Vai ficar gravado no YouTube de vocês, né, Marcos? exato, vai ficar gravado. A gente compartilha com o link na comunidade até final de semana. Olha, perguntaram licença maternidade, eu vou deixar isso por último. Ah, não precisa de internship. Precisa de Step 3 para aplicar para a via alternativa, você precisa ter o ICFMG Certificate para aplicar, ou seja, Step 1, Step 2 e OET. Porém, quando te derem a vaga, geralmente eles vão pedir que você tenha feito o Step 3 antes de entrar, porque às vezes você ganha a vaga no ano anterior e começa em julho do ano seguinte. Então, você tem uns meses, eles falam, faz o Step 3, entendeu? Então, de forma geral, só faz, né? Vai ter que fazer, é melhor fazer logo. É, como funciona a carga horária da residência? A carga horária da residência de radiologia é filezinho. É de 8, pelo menos no Brigham, é de 8 às 5 da tarde. Depois eu vou pra minha casa dormir. É, mas é só o primeiro ano. Parece que no segundo ano em diante a gente começa a ter call. Aí eu vou ter que ficar algumas noites no hospital sofrendo. Mas é muito e infinitamente mais leve do que o internship. O internship é uma desgraça. O Marlon ele tinha mandado, acho que até acima, essa questão do visto J1 para o alternate, é isso, Marlon? É, como assim? Se eles dão visto J1? É, se eles não, é isso, né, Marlon? Você tinha mandado ali em cima e agora ele mandou mais sucinta a pergunta. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que o Marlon falou. Marlon. Ai, perdi. Tá, eu vou só explicar. Na via alternativa e na residência também, você pode ter visto J1, visto H1B.
ou aplicar para um green card e conseguir o green card pela via EB1 ou EB2, tá? Essas são as formas mais comuns de vistos, ok? Visto J1. Visto J1 é o mais comum para os médicos e radiologistas também virem fazer seu treinamento, tá? O visto J1 te permite fazer o treinamento inteiro, porém ele tem uma regra chamada regra 212E, que é uma regra que faz com que você seja obrigado a passar 2 anos novamente no seu país de origem, ou você pode pedir um waiver. Um waiver faz com que você cancele essa regra 212E, mas você precisa ficar 3 anos trabalhando em um hospital que sirva a população underserved. Tem população underserved em todos os cantos dos Estados Unidos, então você consegue fazer waiver em Boston, consegue fazer waiver em Nova York, consegue fazer waiver em tudo quanto é canto, entendeu? E quem precisa de waiver consegue waiver. É uma coisa a mais para você pensar, né? Se você puder não ter que pensar nisso é melhor, mas se você pegar um J1, isso não vai ser um problema para você, entendeu? Isso não vai ser assim, ai meu Deus, agora eu não vou conseguir emprego. Não, não existe isso. Mas se você puder vir com o H1B, é melhor. O H1B é um visto que tem intenção imigratória. Então, se ele tem intenção imigratória, quer dizer que ele não tem essa regra 212E, tá? Qual é o problema? Atualmente nós estamos vivendo um momento de controvérsia, no qual o presidente Trump colocou uma taxa de US$ 100.000 para você iniciar um H1B. Então, isso tudo é muito recente. Então, nós não sabemos ainda se os médicos vão ser isentos dessa taxa. Está tendo uma briga constante para tentar fazer com que os médicos não precisem pagar essa taxa, tá? Mas antes desse bafafá aí, antes dessa nova regra, era muito comum os radiologistas virem com visto H1B, tá? Quando vinham pela via alternativa. É bem menos comum na via da residência, mas é possível também, depende do seu planejamento, de você aplicar para o Green Card, por exemplo, para já pegar isso, ou fazer o Step 3 antes de aplicar e pedir um H1B numa instituição que seja um pouco maior. Geralmente as instituições maiores, de maior renome, dão o H1B, tá? É isso. Me perdi nas perguntas, deixa eu ter uma mexida aqui. Deixa eu ver em que parte eu tinha parado. Não. O Pedro ele mandou uma mais acima sobre a do seu amigo lá que matou lá no final da lista do Ah, tá. Toxicity, não foi? Sim, É, coitado, falando desse jeito qual que dele, é a coitado. diferença prática assim da aplicação dele para a sua que você percebeu? Ah, são várias coisas. Assim, olha, é tudo. É que, tipo assim, é que, infelizmente, são os dois extremos. É, no caso dele, que graças a Deus deu certo. Ele não tinha publicação, ele não tinha vindo fazer pesquisa, então ele não tinha contatos. As cartas dele, várias eram, eu acho que ele é originalmente do Equador. Então, as cartas dele nem eram daqui, entendeu? Talvez tivesse uma daqui. Então, todos os pontos da aplicação, que é nota, currículo, o networking, outras coisas também, voluntariado, só que tem várias outras coisas. A minha aplicação eu tentei fazer ela ficar bem redondinha, né? Eu não sei a aplicação inteira dele, mas eu sei que esses pontos chaves que eu já citei estavam deficitários, entendeu? Então, isso é provavelmente um fator importante. E o simples fato de ele não ter vindo para cá fazer pesquisa também é relacionado a ele não ter esse networking, que é muito importante também, tá? Eu queria só quantificar uma coisa, só para dar uma perspectiva, gente. Por exemplo, eu tenho dois amigos que deram match na rádio do MGH, tá? Eles deram Research Fellow por 3 anos também. Os dois, um teve, eu acho, 8 entrevistas e o outro teve, sei lá, acho que 12 ou 13, que são números muito bons, tá? É, eu vou só falar. Eu tive 33. Por que que eles tiveram... E eles são aplicantes muito bons. Eles deram match no MGH, tá? Eles são aplicantes excelentes. Por que uma pessoa tem X número e outra pessoa tem 2X? Não é a aplicação, gente. Não é a aplicação. A minha aplicação era tão boa quanto a deles. Sim, é semelhante a deles. Tinha poucas coisas na minha aplicação ali. Não foi esse o fator principal para mudar esse N de entrevista. O que muda esse N é o networking, gente. É você ter muita gente que quer te ajudar. Graças a Deus, eu tive muita gente que queria me ajudar. Muita gente mesmo. Eu só consegui esse resultado porque tinham muitos amigos que falaram.
eu vou falar de você pro diretor do meu programa, entendeu? É isso que faz você conseguir as entrevistas. De verdade. Bacana. Mandaram também uma pergunta que acho que pode até ser interessante para quem ainda não entrou na residência de rádio, nem no Brasil, que é se você enxerga muita diferença entre radiologistas formados no Brasil, né, residência de 3 anos, e nos Estados Unidos, a de 5 anos. Se a Isso não questão da tem. formação vai ter algum impacto em si. Isso eu não vou ter. Assim, olha, eu vou dar. Tem uma forma de avaliar isso aí. Os radiologistas que vêm do Brasil, de instituições grandes, que a gente sabe que têm um bom treinamento e tudo, eles vêm para cá, tem um baque inicial de você se adaptar ao sistema, se adaptar ao inglês, se adaptar a tudo, mas eles depois entram como fellow e seguem muito bem. Então, isso para mim é um bom parâmetro de que eles são muito bem preparados. Por exemplo, o Thiago, ele entrou na cardiovascular e ele depois foi para nuclear e por fim ele agora tá terminando a nuclear e vai para o abdômen. Ele é o Chief Fellow de nuclear. Então, quer dizer que ele foi considerado um dos melhores, entendeu? Para ele ser escolhido como Chief Fellow, né? Então, eu vejo que quem é bem treinado no Brasil vem bem para cá. Mas saber mesmo, eu só vou saber quando terminar a residência. É a próxima live. Não, vai ter Próxima, outras, se possível. daqui a 3 anos. Uma das Daqui a próximas. 4 anos. Ai, meu Deus. 2030. Tá. É. Perguntaram aqui também sobre a questão de remuneração, né? Acho Ai, que se você os puder dar um dinheiros, parâmetro os dinheiros geral são importantes. Olha só, do como eu falei, fellowship. do fellowship, tá. Eu vou falar de todos bem resumido. Da residência, de forma geral, você ganha aí entre 65 e 80, tá? Residência. 80 nos mais bem pagos e geralmente em áreas de alto custo de vida. Por exemplo, Boston paga, a residência paga melhor, mas também você paga pra caramba para existir aqui, né? Fellow. Os fellows vai ser o outro intervalo acima, como se fosse de 80 a 100, né? Aqui, novamente, o 100 é aqui. E não em qualquer lugar aqui, né? Alguns poucos hospitais aqui pagam muito bem. Os programas de Harvard pagam muito bem. Pagam 90 mil mais 10, que é um stipend, que eles falam, um bônus, digamos assim. Essa diferença entre o salário de um residente e o salário de um fellow, ela é uma diferença importante, tá? É a diferença entre você viver é, dividindo o apartamento com alguém ou num local bem pequenininho versus você viver num apartamento próprio e sustentar a sua esposa ou seu marido, entendeu? Esse pulo aí de 65 para 80, 100 é um pulo importante, tá? É, então, esse é o dinheiro. E aí, em relação ao pagamento, foi o que eu falei no slide, né? A média o salário inicial de um preceptor, né, de um attending aqui na região de Boston é 450 mil no universo acadêmico, tá? Se você vai para a prática privada, isso já sobe aí para 600, 700. Lá no Alasca pagam 1 milhão. Eu não quero virar picolé, tá? Que mais, gente? Mais alguma coisa para deixar vocês dormirem também. São 8h09 ainda. Vamos ficar até Acho que a parte 8 e... de, Tá, 8h20, 8h15? 8h15. Tá, fale de aí, Marco. alternate mandaram bastante. O pessoal tá mandando agora dúvida. Tem o pessoal da faculdade aqui agora fazendo algumas perguntas, né? Sobre o que que eles podem fazer para ter um currículo questão forte, assim, de publicações, né? O Pedro aqui mandou o que que é o mínimo que ele tem que ter de publicações para ter um currículo forte. Aí abaixo o Rômulo mandou o que que você acha que seria um currículo mínimo para conseguir um Research Fellow. Acho que essas são dúvidas pertinentes para quem está na Tá, faculdade ainda. beleza. Primeiro, o currículo mínimo para você dar o match na residência. Até pelas coisas que eu falei, dá para você inferir que não tem um currículo mínimo, né? Olha aí o menino lá, o menino deu match na, na, no terço inferior. E ele tinha uma publicação e ele era o autor X, que nem aparece quando você coloca assim, fulano et al., o nome dele nem aparece mais, né? É, então, dá para você entrar sem você ter esse negócio todo que eu tô falando. Dá. Porém, o que é que me falaram, tá? Vou falar o que é que me falaram. Falaram assim, Jade, tenha 10 publicações para você entrar num hospital top. Não entrar necessariamente no mais top de todos, né? Mas foi esse númerozinho mágico, digamos assim. Mas, gente, isso é um número fictício, tá? É um número seguro você ter 10, é um número seguro. Porém, por exemplo, tem uma amiga minha lá que entrou na Colômbia. Muito boa, né? São muito boa. Ela tinha, sei lá, uma,
Na hora que ela aplicou, acho que ela tinha dois aceitos já, ou seja, duas publicações que existiam no universo, e tinha uns cinco under review. Aí isso mostra pra você. Por que que ela entrou? Ela tinha uma aplicação legal e tudo, mas ela ficou 3 anos fazendo pesquisa com um cara que é o chair da Colômbia. Então, tá entendendo? Tipo assim, novamente, o networking tem um peso muito maior do que a publicação. A publicação vai ser um fator relacionado ao seu networking. Talvez você nem tenha publicação, mas o seu networking, você trabalhou muito tempo para alguém bom e você ficou conhecido por ser uma pessoa com uma boa ética de trabalho. Às vezes, publicação demora, gente. Às vezes, você fica 2 anos. Minhas publicações saíram no final do meu segundo ano. Demorou para minhas publicações saírem. Isso foi um dos fatores que me fez aplicar no terceiro ano também. Não respondi do Research Fellow. Research Fellow, você não precisa ter publicações para você entrar no Research Fellow. Claro, se você tiver, isso é uma evidência de que você sabe fazer o que você está dizendo que você sabe fazer. O que é mais importante você falar para você conseguir um Research Fellow pago é você falar que você tem habilidades. Você precisa ter habilidades. Eles precisam sentir que vão te contratar e você não vai aprender tudo do zero. Você sabe fazer o serviço que você está falando que você vai fazer, entendeu? E o que que o Research Fellow faz? O Research Fellow faz tudo de pesquisa. Geralmente, eles não exigem que você saiba análise estatística, porque muitas vezes as pessoas não sabem. Mas se você não souber análise estatística, os seus trabalhos vão empacar, entendeu? Porque você vai ficar dependente no estatístico. E os estatísticos demoram muito. Então, se você sabe fazer análise estatística, é muito melhor e isso vai ser uma coisa atraente também para os seus empregadores. Excelente. E aí, eu vou passar aqui as suas redes sociais no chat Tá, faltou uma. e depois. Cadê o seu irmão? Ele consegue pegar o link do site aí fácil para a gente mandar também? Ah, tá, eu mando aqui. É radiologia, radiologia A gente já no... manda aqui. E a gente vai já encaminhar também, pessoal, em breve no grupo de recados de cada comunidade, esses links, os contatos que vocês vão poder é, fazer para entrar em contato com a Jade. E perguntaram de mentoria. A Jade tem uma mentoria, ela explicou ali. Você quer falar um pouquinho mais dela, Jade, antes da gente finalizar? Tá, eu Você já vou tinha só dar falado, uma... mas acho Aham, que a gente pode complementar algumas coisas. sim, sim. A maior parte dos alunos da mentoria são para a mentoria da Via Alternativa, né? A maior parte. Porém, não são todos. Nós temos 5 alunos já, o Wilson está aqui também, oi, Wilson, que são da Via da Residência. Só que, de forma geral, eles não vão aplicar esse ano, entendeu? Eles vão aplicar no ano seguinte. Cada caso a gente vai avaliar individualmente, tudo, mas se você tiver interesse, é só mandar o formulário lá no Radiologia no Zewa, e aí a gente vai marcar essa chamada que eu converso com você, ou eu ou meu irmão Pedro vamos conversar com você, e você vai ver se você gosta da mentoria, a gente vai ver se você parece a pessoa que iria ir bem na mentoria, e aí a gente lhe inclui se você decidir entrar. Excelente, Jade. Muito obrigado pela sua generosidade nessas quase 2 horas, né? Foi 1 hora e meia, pelo menos, aí de conversa que a gente está tendo. Essa sua honestidade, didática é muito diferenciada, ainda mais na pessoa que chegou tão longe igual você, né? Assim, a gente vem acompanhando sua trajetória aí, nos grupos de Facebook, em vídeos que você coloca no YouTube, mais antigos. Eu fico muito feliz de ter essa conversa, e de você estar tirando esse tempo para falar com a nossa comunidade. Aqui, igual você viu no chat, a gente tem muita gente batalhando aí, né? Muita gente do começo até mais o fim da trajetória, mas é muita gente sonhando também, e é muito bacana a gente ver que a gente tem exemplos de brasileiros que chegaram no topo aí da pirâmide. É muito bom para a gente se espelhar, né? Como comunidade e como um povo brasileiro que está tentando, né? Uma coisa diferente, né? A gente vê que existem referenciais bons para a gente também. Então eu agradeço bastante. Eu agradeço também para quem ficou até o fim, compartilhou dúvidas aí. Foram dúvidas muito boas que vocês mandaram. Parabéns. E vou passar aí a palavra para a Jade para ela dar o tchau final dela e a gente encerra por aqui, pessoal. Gente, muito obrigada por terem me convidado, assim, fico muito feliz mesmo de poder contribuir, a comunidade de vocês é muito bacana, já está aí contribuindo faz tempo, eu também acompanho lá no Iwasamuli Brasil, vejo no Instagram, é muito legal o que vocês estão fazendo, dando oportunidade para as pessoas de falar também a experiência que elas têm e ajudar outras pessoas que querem vir fazer um caminho parecido, né? Todos vocês que estão aqui, obrigada por terem participado, se mantenham firmes, quando a gente está no começo a gente sente que não vai dar, mas eventualmente dá, é só você se manter é, fiel ao seu plano, tá?
Qualquer coisa, mandem mensagem. Vou ficar muito feliz se algum de vocês quiser entrar na mentoria. Mas se não quiserem também, eu sigo torcendo por todos, tá? Muito sucesso para vocês e obrigada por estarem aqui e por mandarem as perguntas. Tchau, tchau, pessoal. Boa sorte para todo mundo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.